Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Estamos no terceiro trimestre, estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição número 12, sendo a Igreja do Deus vivo. Para a nossa meditação de hoje, o texto escolhido está em Mateus 5, versículos 13 e 14. E o título dado para essa leitura foi: Se a verdade for corrompida, deixamos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Está escrito assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém. Meus amados irmãos, continuando aí as nossas meditações, as nossas leituras diárias, nós estamos falando do momento em que a igreja enfrenta esse império do mal, esse mundo caído, decaído, né? E a única forma é, como diz o título dessa lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Ora, portanto, nesse sentido, como está muito bem elaborado aí no título da leitura de hoje, a igreja não pode, portanto, se deixar corromper, não pode se deixar estragar, não pode se deixar contaminar com os princípios mundanos, os princípios desse império do mal, desse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O modo de ser igreja do Deus vivo é procurar obedecer esse texto que o Senhor Jesus nos ensinou quando ele nos diz que nós somos o sal da terra. É interessante que Jesus usa essa metáfora, né, do sal e a outra metáfora da luz para dizer que nós, como sal, temos essa responsabilidade de conservar o mundo. E a metáfora de que nós somos luz do mundo, nos indicando que nós temos essa tarefa de levar iluminação para o mundo que está em trevas, né? Nesse sentido, como nós temos essa responsabilidade de sermos o sal, é muito importante que nós levemos o evangelho verdadeiro para os perdidos, para aqueles que estão longe do Senhor, né? Caso contrário, nós vamos estar nessa condicional aí do título da leitura de hoje, né? Se a verdade for corrompida, se a verdade for estragada. Nesse sentido, é muito importante que aqueles que têm a responsabilidade de levar a palavra de Deus, seja no ensino, seja na pregação, né? É importante que essas pessoas levem a verdade sem distorção, sem invenção, sem uma motivação que não seja a que Paulo teve, que é pregar Cristo e este crucificado. Ou seja, para que a igreja não se corrompa, e a igreja é a coluna e firmeza da verdade, portanto, a igreja tem a responsabilidade de levar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nesse sentido,
Se a igreja não levar a palavra tal como ela é, a igreja, isto é, os líderes, os pregadores, os ensinadores, vão ter se corrompido e, portanto, esses tais deixam de ser sal da terra, deixam de ser luz do mundo. E assim, se os líderes, se os responsáveis por levar a palavra deixarem de ser sal da terra e luz do mundo por não anunciarem a palavra tal como ela é, ora, isso significa na prática que o império do mal vai estar vencendo. E assim a igreja deixa de cumprir a sua tarefa de ser coluna e firmeza da verdade. Então, os amados irmãos, percebam a responsabilidade da igreja, que é enorme, já que ela é encarregada de propagar, de anunciar o evangelho, a verdade do evangelho. Nesse sentido, então, preciso tomar muito cuidado com certos modismos, com heresias, com falsos mestres, com falsos ensinos que adentram a igreja por meio de pessoas mal intencionadas, por meio de falsos louvores, por meio de falsas filosofias, e assim, e assim acabam contaminando o ensino, contaminando a pregação, né? E nessa contaminação, que é própria do império do mal, muitas pessoas vão se perdendo, muitas pessoas vão se decepcionando com a cruz de Cristo, vão se decepcionando com o Evangelho. Então os irmãos percebam que, para que não haja essa decepção, também é preciso que não haja a corrupção da verdade. E a igreja é encarregada de levar a verdade pura. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, né? A palavra de Deus é a palavra do Senhor. Jesus Cristo é a verdade. Então nós temos que levar Cristo e o Cristo crucificado. Caso contrário, nós vamos ter nos corrompido e assim teremos deixado de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas que Deus nos guarde. Que nós, na sala de aula, que nossos alunos sejam ensinados e incentivados a ser a verdade, a levar a verdade, né? A viver a verdade. Porque se nós não anunciarmos a verdade da palavra de Deus, se nós não formos a palavra de Deus, nós teremos deixado de ser o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e fortaleça cada um na aula de domingo. E assim possamos viver para a glória de Deus, sendo coluna e firmeza da verdade. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.